Depois de analisar o 2023 de todo o elenco do Palmeiras, no último vídeo chegou a hora de pensar em 2024. E tudo vai partir de duas decisões importantíssimas. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para mais uma análise aqui no canal, dessa vez para a gente já começar a pensar, já começar a planejar esse 2024 do Palmeiras, que vai partir, na minha visão, dessas duas decisões, que são decisões do Abel, mas também da comissão técnica, do clube no geral, uma delas em termos de planejamento para a temporada e a outra mais de ordem tática, que tem mais a ver com o Abel Ferreira, mas que vai influenciar diretamente nesse planejamento para a temporada também. Então, vem comigo porque o assunto é importante para a gente começar a pensar esse 2024, e se você tá ansioso para esse 2024, já começa o vídeo deixando o seu like aí, porque eu sei que depois você acaba esquecendo de dar o like, então já começa deixando o like para já dar sorte. Então, meus amigos, vamos começar com a parte do planejamento aqui, certo? Especificamente nesse início de ano, porque a gente começa a temporada, já sabe, tem a copinha em janeiro que deve ir os principais jogadores do Sub-20 do Palmeiras, né, para disputar essa competição. A gente tem Supercopa contra o São Paulo e o Paulistão começando na segunda quinzena também de janeiro. E aí, a primeira decisão muito importante, que precisa ser tomada pelo Abel, pelo clube. A gente vai com o time completo titular no Paulistão, todos os jogadores, vamos começar já com os titulares em todas as rodadas, ou não? Isso é muito importante, tá? E na minha visão, só a minha visão, o Paulistão não deveria ser jogado com aquela força máxima que o Palmeiras vai colocar em outras competições, né? Porque ao longo do ano a gente tem Brasileirão, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Libertadores, e ter todo mundo, todo o elenco inteiro até o final vai ser muito importante, e vocês viram como foi importante ter jogadores inteiros nessa reta final de 2023, né? Para 2024 ainda mais, porque se tudo der certo o Palmeiras vai chegar até o final brigando por todas as competições, certo? Claro que os titulares vão fazer parte dessa montagem inicial, né, vão fazer parte da preparação e tudo mais, mas eu acho que seria interessante, talvez, esticar um pouco mais a pré-temporada desses jogadores mais importantes, poupar no início, preparar com calma, e enquanto isso, vários jogadores podem ser testados nesse Campeonato Paulista, jogadores que talvez não ganharam tantos minutos em 2023, pra gente já ver se eles vão aguentar esse 2024, se eles vão pedir passagem, se eles vão poder ter oportunidade de jogar mais ao longo da temporada em competições mais importantes. Eu acho que você tem casos, né, desse sentido, em basicamente todas as posições, né? Você tem, por exemplo, o Garcia na lateral direita, que pouco jogou em 2023, na zaga você tem o Naves, você tem o Michel subindo do Sub-20, o Vanderlan na esquerda, o Fabinho, o Atuesta no meio campo, que tá voltando de lesão, pode jogar no Paulista para voltar a ter ritmo, o Luiz Guilherme, que pode ser testado de meia e não na ponta, o Estevão, que pode ganhar minutos pela direita, o Flaco Lopes, enfim, acho que tem vários casos legais. Claro que não todos ao mesmo tempo, né? Não precisa ser esse time que eu coloquei aí pra vocês. Pode rolar um rodízio, mas eu acho que é uma boa oportunidade pra gente entender quais dos reservas vão mostrar serviço, quais dos reservas podem ganhar espaço, podem ganhar mais protagonismo nesse 2024, fora que dá pros titulares irem ganhando ritmo aos poucos, né? Irem jogando ali, às vezes jogam alguns jogadores numa partida junto com esses reservas, depois jogam outros, vão ganhando ritmo aos poucos e, claro, podem jogar os clássicos, podem jogar, devem jogar a Supercopa contra o São Paulo, ter uma preparação melhor para esse jogo, as fases finais do mata-mata do Paulistão também, a gente pode jogar com os titulares. Essa é uma primeira decisão do planejamento que vai fazer diferença para a temporada, certo? Acho que já é um ponto interessante da gente tocar e eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Agora, o meu segundo ponto tem mais relação com a parte tática e vai influenciar diretamente num assunto que a gente ainda vai abordar muito aqui no canal e que eu tenho certeza que todos vocês já estão pensando aí, que é montagem de elenco. Por que isso, meus amigos? Porque em 2023 o Abel ele usou ao longo da temporada basicamente duas formações como base, formações base do time. No início era um 4-2-3-1 usando dois pontas, certo? Dudu e Arthur. Depois ele muda para um 3-5-2, né? Usando basicamente uma dupla de ataque com o Endrick e com o Breno Lopes. Claro que
Como eu já expliquei aqui no canal, a formação ela não é estática. E ofensivamente, o Palmeiras, com as mudanças de posição, com um lateral abrindo e às vezes o outro fechando naquele 4-2-3-1, o Palmeiras sempre acaba atacando com a mesma ocupação de espaços ali mais ou menos, com a saída de 3, com 2 jogadores bem abertos, né? Os 2 volantes, jogadores nas costas dos volantes, a ocupação de espaço sempre é mais ou menos a mesma. Só que a ideia que o Abel tem para a formação base que vai iniciar esse 2024 é muito importante para pensar a montagem de elenco. Porque pensem comigo, meus amigos, se a ideia do Abel for voltar para aquele 4-2-3-1 como base, ou seja, usar 2 pontas pelos lados do campo, o Palmeiras vai precisar de jogadores nessas funções, seja um ponta mais construtor, como era o Dudu, ou um ponta mais de 1 contra 1, que fique mais pelo lado, como era o Arthur, ainda mais se confirmar de fato a venda do Arthur pro Zenit, certo? Esse é um caso, só que se a ideia for manter aquele 5-3-2, 5-2-3, enfim, que o Abel usou nessa reta final de Campeonato Brasileiro, quem fica aberto nessa formação são os alas, são Mike e Piquerez. Então, dessa forma, o foco do Palmeiras, ele não precisa ser em pontas que jogam muito abertos por ali, né, pontas de origem. O foco tem que ser em jogadores que saibam jogar por dentro. Claro que podem ser pontas de origem, que podem ser jogadores que saibam jogar abertos, até bom o jogador render em mais de uma função, mas tem que ser jogadores que saibam jogar por dentro, atacantes, meias atacantes ali, da mesma maneira que o Endrick, o Veiga conseguem jogar ali por dentro, porque foi o que funcionou nessa formação e é ali que eles vão ser exigidos. Então vejam só como a formação base, ela muda a exigência do Palmeiras em termos de contratação, em termos de formação de elenco. E dentro disso, também tem a questão dos laterais, dos zagueiros, porque se o Palmeiras vai usar a linha de 4 como formação base, você tem Marcos Rocha e Mike pela direita ali, que podem fazer a função desse lateral direito que fica na saída de 3, né, que recua um pouco mais, o Mike, claro, sempre se mandando um pouco mais à frente, enfim, você tem essas opções. Agora, se o Palmeiras jogar em linha de 5, o Marcos Rocha, na minha visão, não pode ser reserva do Mike na ala. Tem que ser reserva ali como um terceiro zagueiro pela direita. Pode até brigar pela titularidade, enfim. Mas a função dele, ideal, é esse terceiro zagueiro pela direita se o Palmeiras jogar em linha de 5. E aí, faltaria um reserva pro Mike nessa ala direita. Então, olha como mexe na montagem de elenco. E aqui, não tem certo ou errado, tá? Claro que você pode ter a sua formação preferida, mas não tem certo ou errado aqui, certo? É uma escolha que tem que ser feita internamente, que provavelmente já foi feita internamente, e que vai influenciar o tipo de jogador que o Palmeiras vai buscar no mercado e o tipo de jogador que o Palmeiras vai manter no seu elenco, né? Eu acho que o exemplo mais claro pra gente visualizar isso é que na formação que começou o ano, naquele 4-2-3-1, o Arthur era uma ótima alternativa, porque ele era o ponta que ficava aberto na direita, que recebia pra partir pra 1 contra 1, pra cortar pra dentro, né? Enfim. E o Endrick, naquele começo, não engrenou tanto, porque o Palmeiras tinha só um centroavante ali, que era o Rony. Quando a formação mudou, a formação que terminou o ano, isso se inverteu. O Arthur, que não tinha mais essa função de ficar aberto, não rendeu por dentro, seja pela direita ou seja pela esquerda, enquanto o Endrick se encontrou nessa formação, sendo esse atacante que tem liberdade de movimentação, que parte por dentro, pode abrir e tudo mais. Então a característica muda, né? Numa formação o ponta fica aberto, na outra os alas ficam abertos, isso altera o planejamento. E claro que isso não significa que o Palmeiras vai jogar com uma formação o ano inteiro, tá? Não é isso. O Palmeiras vai variar, deve variar a depender do adversário. O Abel gosta muito de fazer isso e é importante que o Abel tenha peças que permitam essa variação dentro do elenco, né? Dependendo da partida, do contexto, né? Às vezes jogar com uma linha de 5, jogar com uma linha de 4 é importante. Mas é aquilo que eu disse, gente. Isso é uma base, uma formação base que vai ditar a busca do Palmeiras no mercado, certo? Que vai ditar quem dentro do próprio elenco do Palmeiras vai se manter ou não. Sabe quando aquelas imagens da TV Palmeiras ali da sala do Abel vaza aquele campinho que o Abel tem? Que ele coloca os jogadores do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, goleiros, laterais direitos e tudo mais. É disso que eu tô falando. O campinho do Abel ali vai estar montado em qual formação? Vai ser um 3-5-2, vai ser um 4-2-3-1, porque isso vai mudar a maneira com que o Palmeiras vai visualizar essa montagem do elenco para 2024. E claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários a respeito dessas duas questões. Como vocês acham que o Palmeiras deveria planejar esse Campeonato Paulista, esse início de temporada? E o que vocês acham que tá na cabeça do Abel? Como vocês acham que ele tá planejando esse Palmeiras? Ou será que ele tá visualizando mais de uma possibilidade? Enfim,
Não sei. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E aviso importante também, na próxima semana eu vou começar a fazer aquela análise completa que vocês tanto pediram do elenco do Palmeiras para 2024. Então, quem deve ficar, quem deve sair, onde o Palmeiras precisa contratar, onde precisa de reforços. Vou fazer essa análise completíssima que vocês pediram, então quero ver vocês todos aqui. Deve sair o primeiro vídeo aí na segunda, e eu digo primeiro vídeo porque eu acho que eu vou dividir em mais de um vídeo, porque eu quero analisar posição por posição, abordar todos os detalhes minuciosamente, todas essas possibilidades, linha de 4, linha de 5, onde que vai precisar de contratação, é na zaga, é na lateral, é no meio campo, é no ataque. Vou falar sobre tudo isso, então conto com a audiência de vocês, fique ligado e já ative o sininho das notificações aqui no canal para não perder nada. E claro, inscreva-se, né? Antes de ativar o sininho, você tem que se inscrever. Se você não está inscrito ainda, não esqueça de se inscrever para não perder nenhuma análise que vai sair por aqui. No mais é isso, meus amigos, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Se chegou até o final e ainda não deixou o like, essa é a última oportunidade. Deixe o like aqui embaixo, eu tô esperando a participação de vocês aqui nos comentários. Se tiver sugestões de vídeos, de análises que você queira ver por aqui também, sempre bem-vindas as sugestões de vocês, sempre anoto todas. Fechou, meus amigos? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.